irmãos, que Jesus abençoe a todos nós. Quero agradecer pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês falando da doutrina espírita. E se a gente fala da doutrina espírita, naturalmente a gente fala de Jesus, porque o espiritismo é a revivência do cristianismo puro e que traz a palavra viva de Jesus, as suas experiências, o ensinamento que ele nos deixou para a nossa educação. E a gente pensa, nós estamos no terceiro milênio, do século 21. E aí a gente olha para trás e fala, nossa, mas de Jesus até nós já tem 2000 anos. E passa tão rápido. É tão breve esse tempo, porque muitos de nós, ou podemos dizer quase todos nós, estávamos na terra, ou próximo da terra, quando Jesus trouxe o seu evangelho de luz. E pode ser que muitos de nós também não conseguimos compartilhar com ele a boa nova. Estávamos com outras preocupações, tínhamos outros objetivos, mundanos, materiais. E hoje nós estamos lutando para entender a mensagem de Jesus. E o mais importante é colocar a mensagem de Jesus nas nossas vidas. E colocar a mensagem de Jesus nas nossas vidas dentro dos nossos lares. Então a transformação da terra, a educação do homem, começa dentro do lar. Começa dentro do lar com a base sólida do ensinamento de Jesus. E aí a gente vai ter a certeza absoluta se o Espiritismo é o pensamento redivivo de Jesus. Então, a casa espírita tem um papel importantíssimo nesse trabalho, nesse programa de educar ou reeducar os homens. Porque aqui na casa espírita, a criança começa desde cedo na evangelização, ouvindo o nome de Jesus, ouvindo falar das virtudes de Jesus. Ela cresce tendo afeto, tendo ligação com a casa espírita e, mais importante, tendo ligação com a doutrina espírita. É muito natural, quem já é pai ou quem é avô, vai observar que às vezes ensina para os filhos, leva ele para a evangelização e chega um determinado momento, o filho segue outro caminho. Mas o mundo dá muitas voltas. E de repente, um dia, os pais veem novamente os filhos voltando para a casa espírita, porque aquela base que ele aprendeu desde a infância ficou muito marcada no seu ser, e é indelevelmente marcado, jamais esquece. Então é por isso que nós devemos oferecer a evangelização, oferecer a mocidade, o estudo na mocidade, oferecer o estudo para os adultos, para os mais madurinhos como nós, de estudarmos, e todas as atividades que envolvem o Espiritismo e o que ele oferece para a gente. Antes de eu seguir adiante, queria dizer que o que eu estou falando hoje para vocês está baseado em 3 livros. Eu não sou médico, mas vou receitar para vocês, tá? E aí, o primeiro é o Livro dos Espíritos, que é na 4ª parte, ou 3ª parte, fugiu agora, que é da lei das leis naturais, que é a lei de oração. A 2ª lei é a lei de oração, de adoração. E depois os outros livros são 2 livros do Herculano Pires, o Espírito e o Tempo, e também o Centro Espírita. Então, esses 3 livros harmonizam nos pensamentos
desde a base doutrinária que o Kardec nos trouxe e que o Herculano Pires amplia para o nosso conhecimento. Um homem de inteligência avançada, um espírito além do nosso tempo, das nossas vidas, e que traz conhecimentos sólidos, vividos, que foram experienciados pela sua vida e que enriquece a nossa vida, e que vale a pena colocarmos na nossa vida, nas nossas práticas diárias do relacionamento nosso com Jesus. Então, nós vemos a nossa situação, que nós somos espíritos multimilenários, estamos vindo de muito longe, no tempo e no espaço. Hoje nós encontramos aqui na Terra, num momento feliz, extremamente feliz, porque nós temos a doutrina espírita que enriquece a nossa alma e nos dá certeza de segurança de tudo que nós podemos fazer e realizar para o nosso futuro feliz, para o futuro feliz da humanidade. O que faz que a gente pense, que a gente raciocine quais são os melhores caminhos que a gente deve seguir. Há alguém entre nós que não consegue pensar no mal? Claro que não. Todos nós oscilamos. Nós pensamos coisas ruins, porque ainda não conseguimos manter um patamar de pensamento somente elevados. Às vezes, as pequeninas coisas da vida nos atrapalham e baixa o nosso padrão vibratório. E aí entra a irritabilidade, entra a raiva, entra ciúme, isso mais aquilo outro, e a gente muda, leva um pouquinho o nosso pensamento. Mas o importante que a doutrina espírita traz para a gente é que a gente pode pensar, racionalizar a nossa conduta e seguir o caminho reto. Imaginemos, por exemplo, eu tenho pensamentos de roubar. Eu pensei, vou roubar, vou fazer um assalto e vou arrumar minha vida. Ou de outras maneiras, não só assaltando a mão armada, mas sorrateiramente roubando de alguém e assim por diante. Eu posso pensar, ter esse sentimento ainda atrasado no meu ser. Mas entre o agir e o pensar, há uma diferença grande. Eu posso pensar em roubar, prejudicar alguém, mas se eu não realizo a ação, eu sou atrasado. Mas eu tiro de mim, do meu espírito, uma carga pesada de remorso, de dor, de dívida que eu tenho que pagar amanhã. O adultério também, vamos colocar o adultério. Um homem pode desejar muito uma mulher, da mesma forma que uma mulher possa desejar também um homem. Mas se não consumam o fato, são atrasados, somos atrasados. Mas não carregamos o remorso de destruir um lar, de desenvolver naqueles espíritos simples, do marido ou da mulher, sentimentos de desespero, de suicídio, de separar a família e causar tantos outros problemas para o futuro. E o assassinato? Eu, por exemplo, eu não tenho sentimento de ódio na minha vida. Mas já ouvi pessoas me dizerem que às vezes odeiam determinadas pessoas, odeiam determinada coisa, e quase chega ao extremo da loucura de realizar. Odiar é uma coisa, ter raiva é outra. Mas se o indivíduo não comete o crime, não comete o assassinato, ele é ainda atrasado, precisa trabalhar, lutar com aquele seu problema íntimo. Lutar com aquele seu problema íntimo, que a gente não divide com ninguém. A gente tem medo até da gente mesmo, desses pensamentos. No entanto, se o indivíduo não executou o ato, ele não vai carregar para si a dor do crime, o remorso de ter matado um pai de família, de ter deixado uma mulher viúva com filhos pequenos,
E outro detalhe, o indivíduo comete um tipo de crime desse, se o adultério ou o assassinato, olha, todos os desvios que acontecerem para a família daquele indivíduo prejudicado, vai ser tudo debitado na conta do causador do crime, do que orientou tudo aquilo para o mal, que prejudicou a muitos. Então isso é muito triste. E é exatamente por isso que quando a gente reencarna, nós nascemos numa família problemática, cheio de problemas de toda a natureza. Haja vista que a gente vê famílias que se odeiam, os indivíduos se odeiam uns entre os outros, porque é exatamente espíritos endividados, espíritos comprometidos com o erro, com o crime, com a vingança, com o ódio, que se reencontram pela bondade divina, para que nos aproximemos e a gente comece a aprender a amar uns aos outros. Então, por isso que o lar é essa escola bendita de libertação das nossas almas. E a doutrina espírita, concomitantemente a isso, amplia a nossa visão de mundo, amplia a nossa visão de família, amplia a nossa visão de sociedade. E aí temos que lutar, fazer a nossa pequenina parcela. A gente não vai querer resolver o problema do mundo. Não vamos resolver, porque Jesus, há 2000 anos, estabeleceu os princípios da Boa Nova, do mundo de regeneração, e nós caminhamos 2000 anos, 2000 anos ainda, ouvindo o eco das palavras de Jesus, repetidas por muitas religiões, por muitas pessoas, e ainda não foi o suficiente para que nós rompêssemos definitivamente com esse homem arcaico, que odeia, que persegue, que rouba, que vinga, que adultera e tantos outros fatores. Então, nós nos tornarmos simples como uma criança, ainda é uma caminhada longa para a gente aqui na Terra. Mas o nosso momento é sublime. Nosso momento é sublime, porque nós estamos livres das amarras de todas as facções religiosas que ao longo do tempo só atrapalhou a marcha da humanidade. Nenhum dogma coloca-se no nosso caminho. Nós analisamos a vida, analisamos Jesus como o nosso roteiro, o nosso modelo, o nosso guia para caminharmos na perfeição. Não é fácil, gente. Não é fácil a gente caminhar certamente nesse roteiro. Não é fácil. Mas estamos empenhando os esforços. Cada coisa da nossa vida a gente muda. Há pouco tempo atrás eu contei num centro espírita, não sei se já contei aqui, pode ser possível que já tenha contado, porque a gente repete muito, mas eu tinha na minha atividade profissional, eu tinha relacionamento com uma pessoa, profissionalmente, e ele era muito amigo. Às vezes eu precisava de levar documentos para ele, e ele olhava tudo para mim, corrigia, me avisava quando tinha alguma coisa errada. E uma pessoa boníssima. Aí, certo dia, conversando lá no grupo, né? A gente conversando lá, tinha umas 10 pessoas falando, eu vou viajar agora para tal reunião. Você vai para tal lugar? Eu vou. Nossa, mas naquela região tem uma pinga tão boa. Você precisa de ver que pinga boa. Adoro essa pinga, mas tem muito tempo que eu não bebo essa pinga. E tal. Aí, você pode comprar uma garrafa dessa pinga para mim, eu vou te dar o dinheiro. Eu falei, não preciso dar o dinheiro, não. Eu trago a pinga para você. Aí viajei. Fui lá, comprei a pinga, né? Vi uma garrafa é tão pouco, né? Vou levar 2. Aí comprei 2 pingas para ir, 2 garrafas de pinga, né? Uma branca e uma colorida. E ele disse que a pinga era melhor que o uísque. Como eu nunca bebi uma dose de uísque, e também não tem o gosto da pinga.
Aí trouxe as 2 garrafas para ele, e ele ficou felicíssimo com aquela pinga, pô, isso aqui eu vou beber tal dia, não sei o que e tal. Quanto que é? Eu falei, não, rapaz, não. Aí ele bebeu a cachaça dele, e passou certo tempo, eu viajei de novo para a mesma região, passou uns 2 ou 3 meses, não sei, comprei mais 2 garrafas de pinga para ele, não pediu não. Fui eu mesmo que me antecipei e comprei mais 2 garrafas de cachaça para ele. Entreguei para ele, nossa, aí ele ficou super feliz. Eu fui embora. Aí na mesma semana, eu levei as 2 cachaças para ele, 2 garrafas de cachaça, eu viajei. Aí estou dirigindo na estrada, né? Estava assim já de tarde, cansado. Aí me surgiu um pensamento. Não era meu. Aí um pensamento seguinte: Siloé, você conhece a vida íntima daquele homem? Eu falei, epa, como assim? Aí comecei a desenvolver um raciocínio comigo mesmo. Não conhecia nada da vida dele, conhecia ele lá na seção de trabalho dele, no órgão que ele trabalha, no estado. E aí, aqueles pensamentos foram arrumando na minha cabeça da seguinte forma: e se o cara bebe, ele mata a esposa, ele mata os filhos, ou ele suicida, ou ele causa uma desgraça no trânsito, sai dirigindo bêbado e mata um monte de gente, que a gente está acostumado a ver tudo isso. E aí, gente, aquele negócio foi me esquentando a cabeça, e eu fui analisando os resultados infelizes que essa atitude, que parecia uma atitude de um bom relacionamento com uma pessoa, podia tornar-se numa desgraça terrível. Olha os desenvolvimentos, os desdobramentos das situações. Um indivíduo do trânsito bate o carro no sinaleiro ou na estrada, em qualquer lugar, e mata gente, ou ele morre. E aí o que acontece com os nossos órgãos policiais? Eles vão lá, analisa lá, pega a amostra de sangue do sujeito e tal, e fala, olha, o cara morreu, cometeu essa loucura toda aqui, porque ele estava embriagado. Não é isso? Embriagado. Morreu, sepultou o sujeito, se ele matou mais alguém, acabou as responsabilidades. Mas no mundo espiritual, o negócio é muito mais sério, viu, gente? Os espíritos chegam lá e falam, ó, morreu fulano, ciclano. Aí ele fala, o que foi? Alcoolismo. Foi motivado pelo alcoolismo. Ah, é? E da onde é que veio essa cachaça? Ih, rapaz, foi um tal de Siloé, orador espírita, que levou a cachaça para ele. Olha, gente, olha, ele levou a cachaça para o cara e eu fui o causador da desgraça dele. Eu fui o causador, porque eu levei a cachaça e ele bebeu. Ele era glucosomaníaco, precisava da cachaça, mas eu levei. Se eu não tivesse levado a cachaça para ele, eu não tinha nada com história. Então aquela frasezinha muito sábia do Emmanuel: nós não somos obrigados a assinar nenhuma promissória. Acho que não existe mais hoje, né? Usa ainda? Então nós não somos obrigados a assinar nenhuma promissória, mas assinou, vai pagar. Não tenha dúvida, não tenhamos dúvidas, temos que pagar. Então todas as nossas ações, as nossas atitudes devem ser muito bem pensadas, para que nós não sejamos veículos de escândalos, de atormentar e de atrasar a vida dos outros. Olha o indivíduo que mata um monte de gente no trânsito embriagado, olha quanta coisa ruim ele propaga, quanta coisa ruim ele passa para frente. Então a gente vê determinada mãe perde o marido, aí tem 3, 4 filhos. Às vezes a mulher sozinha não vai dar conta de manter a família. Não vai dar conta de manter a família. E olha os desdobramentos de desgraças que podem acontecer nisso.
Eu conversava certa vez com um parente, e ele tinha separado da esposa. E a gente sabe que quando separa tem aquela brigaiada, né? Aí você fica no meio, a ver se ouve de um lado, ouve do outro, tem aquela coiseira toda. E vocês já devem ter experienciado isso, ou pelo menos já ouviu contar essas situações. E aí um dia eu cheguei, ele foi falar da esposa para mim, que é uma pessoa muito amável, que eu gosto muito. Ele disse: você já imaginou, inclusive esse fulano já desencarnou. Eu falei: você já imaginou o que pode acontecer com os seus filhos? Fui logo falando coisa pesada para ele. Se a sua esposa caminhar para a prostituição, ou as suas filhas também forem para a prostituição, vai pesar no lombo de quem? Delas, como o senhor. Você foi o articulador, você que começou. Então tem um peso muito grande para você. Numa guerra, quem é responsável? O soldado que mata, ou mais o Marlon que vai na guerra lá, matando. Eu não quero ir para a guerra de jeito nenhum, gente. Se for para eu ir para uma guerra para poder auxiliar, curar ferida, fazer alguma coisa, é que eu vou. Mas para dar tiro, não vou de jeito nenhum. Ah, você é traidor? Sou traidor, vou assumir que sou traidor. Vou assumir. Porque eu não vou brigar com o fulano de tal, que está lá em cima, o general, o coronel, sei lá, o presidente, o rei, a rainha, para matar o meu semelhante. Não vou fazer isso. Mas eu estou lá, mais o Marcos, os companheiros estão lá, dando tiro, matando. O cara que falou sim, atira, mata, o coronel, o que deu ordem para poder a tropa matar, está lá no escritório dele tranquilão, os outros sofrendo todas as agruras da guerra, e ele nada com ele. E aí, quem é mais responsável? Eu mais o Marcos lá matando um monte de gente, ou esse cidadão que falou para lá e mata? Olha que coisa séria, gente. Lembrando uma coisinha. Sim? Quem acertou é morte sumária. Sem direito a qualquer reclame. É isso mesmo, ele gente. vai matar ou ele vai morrer. Então a gente tem que pensar nessas situações todas. Não é muito melhor nós evitarmos a guerra? Não é muito melhor a gente evitar os conflitos dentro do nosso lar, com a família, com os filhos, com todo mundo? Não é muito mais prático, mais bonito, mais nobre sermos leais, sermos bons na sociedade, fazermos de tudo do que ter o nosso nome sujo? Eu tenho um amigo, esse amigo fala, nós nos conhecemos há muitos anos, ele fala para mim: isso é a melhor coisa que tem no mundo, é eu passar em determinado lugar e deixar caminho para que eu possa voltar limpo. Ele falou: olha, eu passo determinado caminho, e amanhã, se meu filho seguir o mesmo caminho e encontrar alguém que me conheceu, ou alguém que me conhece, falou: olha, seu pai era um homem digno, era um homem assim assado. Olha que coisa bonita. E é muito triste se eu passar em determinado lugar e aí alguém falar para o meu filho: olha, seu pai era um canalha, seu pai era isso, seu pai era aquilo, isso, aquilo, outro. É muito triste. Eu certa vez fui receber um documento. Sim? Seu pai era um doador de pinga. Tá vendo? Doador de pinga. Olha que coisa triste, você imaginou? Talvez ninguém ia saber disso, né? Mas estava na minha fichinha do lado de lá, né? Ó, Siloé é doador de pinga. Você falando em mim, me recordei de outro fato de cachaça, você do tanto que é sério. Os espíritos conseguiram, num veículo de comunicação, que o nosso amigo é comunicador, ele sabe o quanto é difícil arrumar um determinado momento, um espaço, na televisão, no rádio ou qualquer outro meio de comunicação, para uma palestra ou para um assunto elevado. E aí os espíritos conseguiram muita dificuldade, ajeitou, articulou aqui, articulou lá, e buscou fulano, e influenciou, o sujeito dormia, eles iam atrás, e marcou um camarada que conhecia de alcoolismo, entendia da dipsomania, e ia falar naquele momento na televisão.
E o cara, ele era o quê? Espírita. Ele era espírita. Mas espírita preguiçoso. Espírita que fala as coisas e não cumpre. Espírita que fala da boca para fora, virou as costas e fala, eu não te falei isso. E aí ele comprometeu lá com um sistema de televisão, ia dar entrevista, porque ele conhecia do assunto, e chegou no dia mesmo, ele nem ligou para aquilo. Não ligou para aquela história. E aí, no momento que ele ia fazer a sua palestra, o que é que o canal de televisão botou no ar para poder mostrar? Propagandas de bebidas alcoólicas, de uísque de não sei quantos anos, de vodka não sei de quê, de cachaça curtida daquela maneira, cerveja geladinha e mais não sei o quê. E os que estavam, o público que ia assistir aquela palestra, era simplesmente alcoólatras. E o que eles viram? Cachaça. Eu um dia cheguei na casa da minha irmã, às vezes a gente conta coisas das nossas vidas para os outros, porque somos todos iguais. Cheguei na casa da minha irmã, com o meu cunhado, inclusive já desencarnado, era alcoólatra, e ele fez um esforço imenso para poder fazer uma terapia, para poder tentar largar de beber. Infelizmente não conseguiu, ficou algum tempo parado, porque esse vício é muito sério, é muito difícil, gente. E aí, eu cheguei na casa da minha irmã, tinha o aniversário do filho dela. E aí, comemora esse aniversário com o quê? Churrasco, cerveja, cachaça. Eu cheguei lá para minha irmã, interessante, seu marido está tentando sair do alcoolismo. E você promove um aniversário na sua casa e oferece cachaça para ele, está junto lá dentro. Então, eu tenho a liberdade de falar para os meus irmãos, mas a gente nunca tem liberdade de falar isso para todo mundo, né? Então, gente, olha o quanto é sério os nossos compromissos com a vida, o quanto é sério os nossos compromissos com Jesus. A gente vê um monte de gente doente na Terra, né? Por todo lado. Nos países ricos tem gente doente, nos países intermediários tem gente doente, nos países pobres ainda é mais doente ainda. Um monte de recursos que faltam para todo mundo, mas todo mundo sofre, porque a doença é o remédio das nossas vidas. Vocês já imaginaram se nós pudéssemos sentar os espíritas, discutir, falar, gente, vamos fundar uma universidade para cuidar da saúde humana. Vamos juntar nós espíritas. Quantos espíritas nós somos no Brasil? Um monte. Não sei quantos, agora com censo a gente vai saber, né? Não vai saber quantos espíritas nós somos, mas somos contados em milhões. Em milhões. Vamos fundar aqui no nosso país uma escola que tem o pensamento espírita, na medicina. Laboratórios que terão espírita. Os médicos espíritas vão trabalhar com a consulta com os preços pequenos, baixos, para auxiliar todo mundo. É bom? O pensamento é maravilhoso. Mas na prática, gente, é muito difícil, porque cada um de nós ainda somos egoístas, somos ególatras, queremos ter vantagens e tantas outras coisas que impedem que a gente faça essa revolução, segundo diz lá no livro que eu falei para vocês do Herculano Pires, o Centro Espírita. Se nós soubéssemos o potencial das casas espíritas, o valor cultural e moral que nós temos nas mãos, nós faríamos uma revolução no mundo. Faríamos uma revolução no mundo. Mas nós ainda não conseguimos harmonizar todos os nossos pensamentos, as nossas ideias para esse fim único. Ainda vai ficar um pouquinho para frente, pois não? Os próprios espíritos são os únicos. Sim? Acabou,
fui na fé, na primeira vez que eu cheguei de procurar a casa do país, não me deram atenção. Mas é isso mesmo. Eu sempre falo nas casas espíritas, gente, cada religião às vezes tem um objetivo. Eu discutindo com uma sobrinha certa vez que é evangélica, e eu falei para ela o seguinte: olha, vocês têm uma coisa bonita lá nas casas evangélicas. Se eu mais um Marcos frequentamos na casa evangélica, pagando dízimo todo mês, se a gente faltar um mês da na quarta, eles ligam para a gente: ô Marlon, ô Sué, isso viu o que aconteceu? Aí indiretamente falaram: não paguei o dízimo, mas eu vou. Mas pelo menos eles têm essa preocupação de nos ligar, de nos chamar a atenção. E às vezes é melhor eu e o Marlon estarmos lá dentro da casa, lá ouvindo a Bíblia, ouvindo o nome de Jesus, do que a gente indo para outros caminhos. Então é muito melhor. E aí o que acontece, gente? Então nós espíritas, eu pontuei essa situação porque nós vivemos no mesmo ambiente que vivem todos os homens, como diz o Paulo de Tarso. Nós temos que viver todos os homens, mas o que a gente puder fazer de melhor, que a gente faça. Eu ouvi certa vez um centro espírita, um indivíduo falou com a boca cheia para mim: porque o mentor, sei lá, falou que a obra do André Luiz está obsoleta. Eu falei: é? A obra do André Luiz está obsoleta? E eles têm lá trabalho de cura, né? Ele está obsoleto? Não é que a obra do André Luiz está obsoleta, é que esses nossos irmãos dessa casa não entenderam a obra do André Luiz, não conseguiram, não estudaram a obra do André Luiz, porque a obra do André Luiz, gente, é tão avançada que nós vamos ver num tempo muito próximo. Espero que eu esteja encarnado ainda, que eu possa ver isso. Seria muito bom nessa encarnação, mas não vai ser. Que a obra do André Luiz vai ser analisada, discutida, estudada nas universidades, porque nós já teremos espiritualizados um pouquinho mais. Para vocês terem ideia, em 1939, 37, por aí, quando o André Luiz estava se preparando para poder divulgar aquela tríade de livros dele, que eram os 7 primeiros livros, ele fazia um trabalho lá em Pedro Leopoldo, com a família do Neio Lúcio. Neio Lúcio estava encarnado, com a família dele lá, ele fazia um trabalho quase 2 vezes por semana, me parece. Aí ele psicografava mensagens. Era uma preparação para que ele trouxesse essa obra. E é coisa que a gente não sabe, né, o que acontecia nos bastidores, mas era vislumbrando, trazer para a humanidade algumas janelas que mostrassem a realidade do mundo espiritual. E hoje nós sabemos, nós já temos esse conhecimento, e ele vem ampliando cada vez mais esse conhecimento para a gente entender. Então esses livros que vou recitar mais 3 para vocês, gente. E na próxima vez que eu vir aqui, vocês contam para mim que vocês leram, tá? E aí mais 3 livros. Isso aí é uma tríade do Neio Lúcio. Do Neio Lúcio com o Chico Xavier. E que foi publicado aí, data não é comigo. E aí, são 3 livros. Sementeiras de Luz, Sementeiras de Amor. Vale a pena ler, porque a gente vai conhecer muita coisa da história do Espiritismo no Brasil. Então, muito, muito importante, muito bom. E nós podemos... Eu estou falando, passo da aula já? Vocês me falem, gente. Quando eu solto a tramela assim, ninguém me segura. Aí a gente vai verificar que todos esses postulados, que todo esse conhecimento são normas determinadas do plano espiritual para que determinados grupos assumam e levem para frente. Olha, qual foi o protótipo da sociedade ideal na Terra? Foi lá a Casa do Caminho, gente. Que Jesus falou, o Pedro, o Estevão, o Tiago, depois o Paulo, entenderam essa mensagem e construíram a Casa do Caminho. O que aconteceu com a Casa do Caminho? Se perdeu ao longo do tempo. E hoje
nós temos ideias inovadas, nós temos a doutrina espírita clara para a gente tocar adiante esses projetos. Depois, em Minas Gerais, em Sacramento, se eu não me engano, 1908, 1902, não tenho certeza, Eurípides Barçanufo fundou o Colégio Allan Kardec. Quem já teve a oportunidade de ir a Sacramento, viu que obra fenomenal que é o Colégio Allan Kardec, que educou inúmeras pessoas no Brasil e em que inspirou outros tantos a fundar instituições para isso. O que o Pedro e o Paulo e o Estevão fundaram a Casa do Caminho? Para mostrar para os cristãos novos como deveria seguir o caminho na Terra. O que o Eurípides Barçanufo fundou a Escola Allan Kardec? Para que nós, espíritas modernos, pudéssemos ver aquele exemplo e trazer para as nossas casas espíritas. Então, o Centro Espírita, gente, é uma escola que atende todas aquelas necessidades da criança, do jovem, do adulto, atende o passe de água fluidificada, que é a cura, o passe de água fluidificada, atende também os espíritos sofredores, que vêm para as reuniões mediúnicas, que recebe os fluidos dos encarnados, recebe a orientação evangélica do doutrinador, recebe as orações e muda de vida. Mas o Centro Espírita, além de todo esse mecanismo de elevação espiritual, também propicia para todos nós uma oficina de trabalho, de ter na casa espírita uma sopa, uma pequena oficina de qualquer atividade que eleva o ser humano, que dá oportunidade de crescimento do ser humano. Então aproveitemos tudo isso, todos esses fatores na nossa vida. O Centro Espírita como escola, concomitantemente uma oficina de trabalho. E tudo isso em nome de Jesus. E que Ele nos abençoe.